Ondas do mar. Com Jesus comandando a prancha ou leme, podemos passar por tempestades, dificuldades, mas Deus nos protegerá dos maiores problemas. Pregação escrita por Gabriel de Luca. Sou meio leigo no tema ondas do mar, tempestades, mas vou trazer mais para frente um pouco sobre o tema. Mas nós todos somos craques em passar por tempestades na vida. Existem tempestades, ondas, que são rápidas, basta uma mudança de atitude ou rota que ficaremos em segurança. Aqui podemos falar de amizades tóxicas, ambientes e relacionamentos ou pessoas que, mesmo com boas intenções, nos desviam da rota que Deus quer que a gente trilhe. Tempestades, ondas, um pouco mais lentas para terminar, que envolve apego emocional com família e amigos, que não queremos cortar relações ou laços, mas colocam a gente para baixo. E quando a gente conquista algo, vem logo desdenhando ou não acreditando no nosso potencial. E às vezes a gente desiste de algo que pode nos fazer crescer para que o outro continue confortável em suas vidas e nos ame por termos aceitado a visão de mundo deles como a certa, coisa que a gente vê diferente, mas prefere não opinar. A gente se anula pelo outro. Ondas, tempestades mais longas, que envolvem crenças limitantes ou problemas financeiros graves, que a gente não sabe de onde tiramos força, mesmo sabendo que Deus está no controle, onde não acreditamos na nossa própria capacidade, dons e talentos, que podemos usar para nos beneficiar e beneficiar outros. Deus já nos entregou, basta a gente ter fé e usá-lo com sabedoria. Muitas pessoas até nos incentivam a furar esta bolha dentro de nós, mas por medo a gente não vê saída e nem acreditamos em nós mesmos. Por isso esperamos a tempestade nos tragar. Ondas, tempestades mais complexas, que envolvem libertação de vícios, dificuldades na saúde física e na alma, que é algo muito prolongado e que às vezes temos que ser enfrentados um dia por vez. E muitas vezes não é fácil, é quase impossível pensando de forma humana, mas com fé em Deus e com a ajuda de pessoas capacitadas, podemos conseguir esta bênção. Na verdade, todas as ondas e tempestades simples ou mais complexas trazem dificuldades, medos, vontade de desistir, mas também trazem lições preciosas que podemos usar em várias áreas da nossa vida. Tipos de onda: vagas, wind shear, ondas irregulares e caóticas, formadas diretamente pela ação do vento local, possuem um curto período e variam muito de direção. Shelf, ondulações, ondas geradas por fortes tempestades em alto mar, que viajam longas distâncias, são mais organizadas, possuem um longo período e formam linhas perfeitas quando chegam à costa. Mares, ondas globais gigantescas, geradas pela atração gravitacional do Sol e da Lua sobre a Terra. Tsunamis, ondas de proporções destrutivas, geradas por abalos sísmicos, terremotos ou maremotos, erupções vulcânicas ou deslizamentos submarinos. Quanto ao tipo de quebra, fundo, beach bricks, fundo da areia, quebram sobre bancos de areia, como a areia muda de lugar constantemente com as correntes, a formação das ondas também muda, sendo muito comuns na maior parte das praias. Fundo de coral, quebram sobre recifes de corais ou pedras, costumam formar ondas muito regulares, perfeitas e perigosas, exigindo cuidado redobrado. Fundo de pedra, ocorre quando as ondas encontram uma ponta de terra ou costão rochoso e começam a quebrar perfeitamente em uma direção, para a esquerda ou para a direita, por uma longa extensão. Ondas tubulares, ondas ocas que curvam de forma circular antes de quebrar, são consideradas a cristal da perfeição do surf. Tipos de tempestade: tempestades de convecção, trovoadas, são aquelas associadas a nuvens do tipo columbus, caracterizadas por raios, trovões e por vezes granizo. Divide-se em três tipos estruturais: unicelulares, que são tempestades pequenas, isoladas e de curta duração, duram cerca de 1 hora, impulsionadas pelo calor de um dia de verão. Multicelulares, formadas por um grupo de células em diferentes estágios de desenvolvimento, podem durar horas e produzir ventos intensos e granizo.
supracelulares, as mais perigosas e intensas, possuem uma forte corrente ascendente e rotativa, duram várias horas e são as principais causas da formação de tornados. Ciclones tropicais, furacões e tufões são tempestades giratórias gigantescas, formadas sobre oceanos de águas quentes, alimentadas pela baixa pressão atmosférica. Podem durar dias e produzir ventos destrutivos acima de 119 km por hora. Furacões ocorrem no Oceano Atlântico e no Nordeste do Oceano Pacífico. Tufões ocorrem no Noroeste do Oceano Pacífico, próximo à Ásia. Ciclones tropicais, termo utilizado no Oceano Índico e no Sul do Pacífico. Tempestades de vento e redemoinhos. Tornados, colunas de ar violentamente giratórias que se estendem de uma tempestade até o solo. Embora menores que os furacões, possuem os ventos mais destrutivos do planeta. Frentes de rajada, ventos muito fortes e repentinos, que precedem uma tempestade, muitas vezes levantando poeira antes da chuva. Tempestades de inverno, nevões. Tempestades de neve, caracterizam-se por fortes precipitações de neve, ventos congelantes e temperaturas baixas, que reduzem drasticamente a visibilidade e formam camadas de gelo. Tempestades secas, ambientais, tempestades de areia, poeira, ocorrem quando ventos fortes levando partículas de areia e poeira do solo em regiões áridas, criando densas nuvens que bloqueiam a visibilidade. Tempestade seca, trovoadas, onde a precipitação de chuva evapora antes de atingir o solo, gerando relâmpagos, que frequentemente iniciam incêndios florestais. Vamos ver o que os personagens bíblicos nos ensinam sobre ondas, tempestades que passaram em suas vidas e como enfrentaram. Jesus acalma a tempestade no mar da Galileia. A história, enquanto atravessavam o mar de barco, uma fonte de tempestade se levantou. Os discípulos ficaram apavorados. Enquanto Jesus dormia, eles o acordaram. E Jesus repreendeu o vento e as águas, trazendo bonança. Em Mateus 8, 23, 27. A lição, autoridade e paz. Jesus mostrou que tem controle sobre a criação. A reação dos discípulos nos ensina a não permitir que o desespero ofusque a presença de Deus ao nosso lado. Paulo, no naufrágio em Malta. A história. O navio que levava o apóstolo Paulo como prisioneiro foi atingido por uma violenta tempestade, chamada Euraclão. Todos a bordo perderam a esperança de salvação, mas Paulo o encorajou, pois o anjo lhe havia garantido que sobreviveriam. O navio naufragou, mas todas as 276 pessoas chegaram salvas à costa. Atos 27. A lição. Propósito e esperança inabalável. Mesmo nas piores crises, Deus pode cumprir seus propósitos e usar você para trazer paz e direção para aqueles que estão ao seu redor. Pedro andando sobre as águas. A história. Ao ver Jesus caminhando sobre o mar durante uma tempestade, Pedro pediu para ir até ele. Ao dar os passos, desviou o foco de Jesus para o vento forte e começou a afundar. E ele clamou, e Jesus o segurou imediatamente. Mateus 14, 22, 32. A lição, foco e dependência. Nossas tempestades pioram quando tiramos os olhos de Cristo e nos concentramos nos problemas. A lição é manter a confiança, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem ameaçadoras. A fuga de Jonas. A história, fugindo da missão que Deus lhe havia ditado, Jonas embarcou em um navio e uma grande tempestade caiu sobre o mar. Reconhecendo que a tempestade era consequência de sua desobediência, ele pediu para ser jogado ao mar, onde foi engolido por um grande peixe, clamando por socorro, sendo resgatado. Jonas capítulo 1. A lição, obediência e arrependimento. Às vezes as tempestades em nossas vidas são o resultado de nossas próprias escolhas. Jonas nos ensina que o reconhecimento do erro e o clamor sincero a Deus nos trazem de volta ao caminho certo. O rei Davi, Salmo 69. A tempestade. Davi enfrentou diversas tempestades emocionais, perseguições políticas e guerras ao longo de sua vida. O enfrentamento. Ele derramava seu coração diante de Deus, em forma de poesia e música. Em meio ao desespero, ele focava no caráter de Deus. A lição. Expressar a dor e a angústia honestamente através da oração é um caminho de cura. Davi sempre direcionava sua mente para a proteção
e o livramento que vem do Senhor. Salmo 107, 23 até 30. A tempestade representa os momentos que a vida sai do controle. O salmista descreve o desespero e o medo diante das circunstâncias esmagadoras. 23, 27, Salmo. Clamor, Salmo 28. Quando os marinheiros percebem que não têm mais força para salvar a si mesmos, eles clamam ao Senhor. A bonança, 29 e 30, versículo. Deus intervém e acalma o vento e as ondas, e conduz as pessoas em segurança até o porto desejado. As tempestades nos ensinam sobre a nossa resiliência e revelam forças internas que desconhecemos, evidenciam nossas vulnerabilidades. Elas atuam como um catalisador para o amadurecimento, provando que é possível encontrar serenidade e renovação, mesmo diante das maiores adversidades. Refletir sobre os momentos difíceis nos traz lições valiosas. Desenvolvimento da resiliência. As adversidades testam nossos limites e provam que somos mais fortes do que imaginamos. Revelação de prioridades. Momentos de crise nos ajudam a distinguir o que é essencial do que é supérfluo. Necessidade de adaptação. Assim como a natureza se reorganiza após um temporal, as tempestades nos ensinam a abandonar o controle rígido e a nos adaptar a novas realidades. Fortalecimento espiritual. Muitas tradições encontram nos temporais da vida um propósito educativo para tonificar a fé, a paciência e a esperança. Como superar as tempestades, ondas da vida e o que podemos fazer de maneira prática. Estratégias práticas que você pode aplicar no dia a dia. Prática de controle e foco. Divida o problema em momentos de sobrecarga. Olhe apenas para o que precisa ser resolvido nas próximas horas ou no dia de hoje. Dividir o peso em partes menores evita o desespero. Foque no que você controla. Liste o que está sob sua alçada e o que depende dos outros ou do acaso. Canalize sua energia exclusivamente para suas próprias ações. Limites de exposição. Afaste-se momentaneamente de gatilhos que pioram sua ansiedade, como excesso de notícias negativas ou redes sociais que geram comparações. Fortalecimento emocional e físico. Exercícios de respiração diante de uma crise de ansiedade ou onda de estresse. Utilize a respiração diafragmática. Expire em 4 segundos, segure por 2 e expire lentamente pela boca por 6, para acalmar o sistema nervoso. Manutenção da rotina. Preserve o básico. Tente manter horários regulares de sono, hidratação e realize alguma atividade física leve, pois o movimento ajuda a libertar a tensão acumulada no corpo. Cuidado com sua fé ou espiritualidade. Para muitas, a oração, a meditação ou a conexão com valores espirituais serve como âncora e fonte de paz interior. Apoio e processamento. Fale sobre o assunto. Guardar tudo para si aumenta a sensação de isolamento. Converse com amigos de confiança, familiares ou procure ajuda terapêutica profissional para organizar os sentimentos em voz alta. Lembre-se de superações passadas. Faça um exercício mental e liste pelo menos 3 momentos difíceis que você já ultrapassou no passado. Reconhecer a própria capacidade de dar a volta por cima aumenta a confiança. Aceite o luto e o tempo. Nem todo problema tem uma solução imediata. Aceitar que a dor faz parte do processo e ter paciência consigo mesmo é fundamental para a cura. Consigo mesmo é fundamental para a cura. Para conseguirmos trilhar as tempestades e ondas do mar que passaremos em nossa vida com mais tranquilidade possível, precisamos saber que Deus está no controle de tudo, tenhamos fé, tudo vai passar. Um amigo meu, Lucas, me disse um dia: se você está com um desafio, uma dificuldade, é porque Deus acredita que você precisa passar por isto, para retirar aprendizados, lições, para que no momento certo possamos vencer essa tempestade com essas lições que aprendemos e usarmos elas a nosso favor. E buscarmos pessoas que possam nos impulsionar nessa jornada e nos fazem crescer em todas as áreas da nossa vida, acreditando em nós mesmos,
antes de nós mesmos façamos. Como diz minha amiga Rosa Rodrigues e o letrista Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas, como o mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. Agora, há tanta vida lá fora, e aí dentro você talvez agitado como ondas do mar. Segura nas mãos de Deus e vamos em frente. O Lulu Santos pode descrever a onda do mar pelos olhos e sentimentos humanos, mas eu posso descrever o Criador de todas as coisas como o Pai em excelência. Ele acalma o mar. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Faz a nuvem descer em forma de chuva, faz a água subir feito um furacão, e se ele sopra, faz o inferno explodir. Por vezes, ele resolve sem ter uma reunião contigo, só para te livrar e abençoar. Pega pessoas como nós e derrama de sua unção. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Deus que cuida de mim e de você. Agradeça, glorifique e exalte, cante, adore o Senhor. Desculpa aí, Lulu Santos, mas nada mesmo será a mesma coisa com Jesus no comando de todas as coisas. Agora é só vitória.